Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 25 de setembro de 2024, aula de número 19 do nosso nível 1 do canal Comando Semente da Luz. Vamos fechar os nossos olhos, focando aqui na sua mente, na sua pineal lá dentro, seu coração, sua chamatrina, seu motor Taurus. Lembrando que aqui a sua emanação de energia é elétrica. Os cérebros dos seres humanos emitem ondas elétricas. As sinapses cerebrais são trocas elétricas. E aqui, no coração, tudo que ele emana, que ele emite, que ele troca é magnetismo. Agora faz a associação, ó. Eletromagnetismo. Então você produz eletromagnetismo através do seu cérebro e do seu coração. Por isso que tantos autores, estudiosos e fontes falam sobre a comparação do ser com o ímã, na questão da atração, da refração. Então, ó, elétrico, magnético. Pineal, coração. Eletricidade, magnetismo. Os dois juntos, eletromagnetismo. Entendeu? Então, com isso em mente, vamos focar nos nossos corpos. Existem 32, como nós estudamos lá no início, coloquei até os nomes para vocês, mas a gente vem focando mais recentemente na nossa constituição setenária, lembra? Dos 7 corpos, aqueles 4 mais próximos de nós, do quaternário inferior. Vamos focar aqui, onde nos é possível acessar. Quem consegue ir além e atingir a tríade superior, buscando lá no corpo átmico a sua chama sagrada, o seu eu interno, faça isso. E vamos inicialmente a respiração, a inspiração, 17 segundos, em que você inspira, retém por 17 segundos, faz com que dentro de você haja um metabolismo profundo e ao eliminar o gás carbônico, você vai mandar embora tudo aquilo que não te serve mais. Expulse de você aquilo que não pertence mais à sua existência. E continue com novos ciclos de respiração. Colocando para dentro essa energia quinta essenciada, a quinta essência, o éter, uma energia maravilhosa que nos cerca. Já chega a cada um de nós que estamos irmanados, coligados por esse contato, onde um de vocês já está em contato conosco, se abre essa possibilidade. Isso acontece conosco o tempo todo. Então, entremos em contatos uns com os outros. E vamos, nos próximos ciclos respiratórios, focar na entrada do oxigênio, montando aqui, na tela mental, na entrada da sua pineal, aqui na testa mesmo, na fronte. Aqui você tem uma tela mental em que você vai projetar o seu trabalho, a sua meta, o seu plano, o seu projeto de médio e longo prazo, no que eu me tornarei, no que eu virei a ser, realizando o meu ticum, o reparo de mim mesmo para o reparo da obra, para o futuro reparo do próprio Criador. Eu entro nesse nível de contribuição. Sou parte daquele percentual pequeno que eu tento fazer crescer,
abrindo possibilidades à minha volta. Mas eu desejo e eu me coloco ativo, não apenas sinalizo o que quero e fico aguardando. Então, inspire, retenha. Faça isso acontecer dentro de você. Expire. Colocando para fora, além daquilo que não te serve mais, você vai agora dar nomes. Você vai comandar a saída de mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, pequenas coisinhas, questiúnculas, sentimentos que nos apequenaram e nos limitaram durante milênios. Hoje não mais. Limpamos aqui todos os nossos corpos possíveis de serem acessados nesse momento, colocando isso para fora. Junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, cadeados, que nos aprisionavam antes de pertencermos ao nível, ao trabalho e ao projeto avatárico de Micá, Metraton, Emanuelis, Starrer. Antes de compreendermos o Criador doente, Javé, e a necessidade de trabalhar pela regularização da obra dessa criação. E assim, nesse ritmo, nesse nível, amparados por nossos queridos guias, amados mestres, pela nossa enorme família estelar, vamos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotak tem, sobre quem falaremos hoje, e Mithan-El, esse também. Nos oportunizam a energia Umara através do portal Havana Shantar. Que chega então aqueles filhos citados, Emanuelis, Micá, Metraton e Starrer. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas as ordens Melquisedeque, Ladnadek, Gorlandek e Vornandek. Delas aos comandos das naves Esferon, o Alto Longrão. Nave de Aberon, nave de Aberim. Arctrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion. E aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra, que chegam com seu comando Panther, abre círculos concêntricos à nossa volta e a gente sente a energia Umara nos banhando como uma cachoeira cósmica. Comando Panther chega e traz a nossa equipe de dragões. E todos eles começam, no meio desse banho magnânimo, a trabalhar pequenas partes dentro de nós. Curas, passes, cirurgias, intervenções com cristais, tábuas, sinais, ervas, poções. E entregam a energia Umara aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que também chegam com seus amparadores, mensageiros, trabalhadores da seara, que também trabalham individualmente em cada um de nós. Entregamos assim a energia Umara aos tronos de Exu e Pombagira. Maria Padilha Rainha, que será homenageada essa semana no nosso núcleo de estudos Micael de Nébadon. E Exu Veludo,
montam, então, nossa proteção, nosso gongá, nosso mercaba de proteção coletivo, uma enorme redoma dourada que nos cerca a todos, nos abraça, vinculada às nossas tronqueiras. E lá no centro daqueles círculos concêntricos está você, banhado por aquela cachoeira, montando o seu próprio mercaba de proteção local, individual, com suas ideias de proteção com cristais, ervas. Você hoje aqui, nesse momento, vai entregar tudo para o universo. Suas mágoas, seus rancores, suas dores, suas feridas, aquilo que incomoda você, desde um pequeno machucado físico a uma doença crônica, aquilo que machuca a sua alma. Não estamos aqui em processo de cura. A cura depende de você. A cura é você que realiza uma autocura, mas estamos juntos, porque chegaram diversas equipes de seres curadores. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico Xavier, vários da Seara, que foram tão mal interpretados e incompreendidos, e até hoje, na íntegra, não estudados como deveriam. Mas que trabalham do outro lado. Porque aquela ressonância límbica que o mamífero tem e que nós temos ao vermos o outro sofrer, não nos permite abandonar o planeta e somente ascender, verticalizar, que é o nosso objetivo, que eu falo desde o início. Mas não é simples ir embora e não olhar para trás. Eles não o fizeram. Vários não os fazem, não o fazem, e vários não têm nomes famosos. Vários não são conhecidos e trabalham da mesma forma. Vários são biológicos de outras paragens, vários são de plasma do outro universo e trabalham conosco. Desde o período de Rama, quando aqui na Índia houve uma cidade que gerou um reinado. Eu vou falar com eles, vou falar sobre eles com vocês no canal de membros. Lá nesse local, ali houve um dia uma política digna, um comportamento digno, inclusive dos demos que aqui estiveram e durante muito tempo conviveram em torno de Rama, apesar de uma série de processos e problemas da questão dármica de Rama. Esses seres conviveram em harmonia antes do dilúvio. E até hoje eles estão aqui. Hoje estão aqui, biológicos e não biológicos, enviando a vocês a possibilidade, se você conseguir focar, você vai progredir. Eu espero que você sinta o tamanho da energia que nos cerca agora, a todos, inclusive vocês. E com essa energia, com essa proposta, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuque, processar a nossa etapa final de cura com a ascensão da energia telúrica que ascende do centro do planeta, o nosso Sol central, oportunizada pelos 7 dragões Elohim Kumara. Ela vem acompanhada do cristal orgânico Astrastone, nos libertando, nos curando, nos potencializando, chega até as solas de nossos pés. Vai aos tornozelos, joelhos e quadris. E para no chakra básico. O Muladhara. Vinculamos-nos agora ao nosso corpo átmico, de onde a energia do Kundalini brota. E ela é representada aqui no chakra Muladhara. Ascende como 2 serpentes douradas
e vem até o coração, ligando a chamatrina, motor torus, ascendendo até a pineal. Uma simbiose quântica completa a nossa cura, ressignificação e ascensão, ampliando nosso leque, abrindo nossos olhos, nos dando a terceira visão e ascendendo pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Harem, Harem, Harem Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Áudio número 19 é uma das poucas daquelas da sequência agora, que a gente vinha acompanhando, né? Que não vai tratar especificamente de constelação. Eu já tinha adiantado para vocês. Terminamos a primeira etapa das constelações de codificação mista, que tinha a participação mais direta de Lúcifer. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho dos projetos de Enotaki. Muita coisa que foi falado do nível 0 será aprofundado, outras serão novidades mesmo, que você talvez não tenha se apercebido ou não tenha recebido mesmo de nossa parte, que a informação precisava chegar agora. E foque da ideia dessa imagem, que eu nem coloquei aquelas imagens já tradicionais, eu montei uma hierarquia a pedido de Rancor e Roquiná, da pirâmide invertida, para você compreender um pouquinho como fez Saratem e como fez a Enotaki, e como é uma ideia, é um projeto, não necessariamente é o mal, não é o anticristo, como vários tentam falar sobre ele, como se ele fosse ligado a isso. Esses projetos de Enotaki desvirtuaram-se na jornada de evolução dos filhos diretos e indiretos desse ser, desse filho paradisíaco. Primeiro, porque tais filhos adotaram posturas egoístas, isso a gente já viu, né? E segundo, porque esses projetos adotaram Enotaki como fonte absoluta e suprema, como ele está aqui, ó. Aí você vai entender, depois eu vou falar direitinho sobre a imagem. Sendo assim, Enotaki corta a ideia de outras divindades. Você vê que na minha imagem aqui, ó, só tem Enotaki. Não tem nenhum outro ser. Ele corta o acesso dos seus coligados às outras possibilidades. O que durante muito tempo aqui na Terra, só fazendo um paralelo, Zeus tentou fazer, o próprio Apolo tentou fazer, Anu tentou fazer e, obviamente, Javé tentou fazer. Só que aqui nunca houve essa condição. Eles nunca conseguiram, por muito tempo, pelo menos, realizar esse bloqueio, que é o que você vai entender agora, que fez demais dos projetos de Saratem terem problema, porque ela exacerbou, e a ideia inicial de Enotaki também partiu disso aqui que eu vou colocar para você, mas depois ele mesmo foi mudando e teve que rever os conceitos, mas vários filhos dele já haviam se desvirtuado, inclusive a própria Saratem, que é o exemplo maior. Ele cortando a ideia de outras divindades que poderiam ser equivalentes a ele, surgindo uma proposta assim completamente antagônica à qual? A proposta de Micá, que por sua vez, a proposta de Micá possuía o quê? Flexibilidade e possibilidade de fusão com a fonte real, a fonte que tudo é, o Deus Pai e Mãe, o Deus amantíssimo, incognoscível, não essa fonte aqui. Isso é o que a Enotaki se acreditou durante muito tempo. E isso fizeram vários dos ditos deuses e divindades em diversos lugares. Tá? Ao se tornar fonte absoluta e suprema, a Enotaki estabelece formas de vida que estariam sempre como? Presas ao processo ditatorial de evolução, sem escolha entre as várias possibilidades de existência. Em regime de escravidão evolucional, sincronizada em uma pirâmide invertida, limitada em Enotaki. Então tá aqui, ó. Fiz uma nova apresentação daquela sequência de
níveis de evolução para a gente relembrar, mas para você ver que quando o ser estava ligado a Inhotak exclusivamente, o fractal ele podia evoluir para o nível alma, ele podia ascender para o nível espírito, daí para o nível soul, mudando até um pouquinho de cor para o nível mais acima, mônada e supramônada, e o limite dele era aqui, ó. Ele estava barrado pela fonte Inhotak. Nem chegar a Inhotak você podia. Essa evolução aqui, ó, era vedada. Não se podia ascender para a Avona. Aqui é a tal da borda do prato avonal. Onde estaria? Onde está? Mitran-El e Anhotakten. Outras várias evoluções de outros locais permitem a ascensão, a ida e vinda, o retorno, o refazer de projetos. Anhotak nunca o fez. Perdão. Nunca o fez nesse primeiro momento. Até que mais adiante ele vai cair em si, a gente vai chegar nisso lá na frente, e vai se aperceber do problema. Não é do erro, nem é do mal, mas é do problema. E ele pode ser remodelado, recondicionado, coisa que Saraten não fez. Muitos descendentes de Anhotak, agora a gente vai ver esses descendentes, tá? Como a própria Saraten, alteraram os projetos. Além do que você acabou de ver no slide anterior, esses filhos, como Saraten, e a gente viu isso um pouquinho no nível 0, alteraram demais os projetos, formatando aqueles impérios estelares tecnológicos, onde os seres possuíam implantes, e nós vimos isso, para controlar e manter os interesses do líder, sendo esse líder em ataque ou um filho dele. Por que ou um filho dele? Porque com o tempo, vários desses filhos, e a própria Sara fez isso, o que acontecia? Esses filhos se dissociavam do Anhotak. Uma hora eles cresciam tanto que eles se achavam mais importantes e se dissociavam de Anhotak. Se você comparar, fizer um outro paralelo com o nosso assunto mitológico, muitos avatares fizeram isso. Krishna fez isso com Brahma, Vishnu e Shiva. Lembra? Já falei um pouco sobre isso com vocês. Anhotak provém da matriz de codificação do filho primordial Anhotakten. Vejam a diferença das cores para vocês nunca confundirem isso. Esse é um filho primordial. O Anhotak, por isso o nome é similar, ele é da mesma matriz de codificação, da qual dezenas de filhos paradisíacos optaram por escravizar a fim de sustentar os projetos, assegurando o poder. Então, parece que também da linha do Anhotakten, alguma coisa se desvirtuou. Mas não foram todos, tá? Quando eu coloco aqui dezenas, veja que são gerados centenas, milhares, milhões. Então, foram dezenas. E aí eu vou listar para você aqui uma fonte só que fala sobre isso, tá? Ialriten, Balaten, Norladietem, Mermorel, Tatem-As, Yogusdei e Opus Grausku. São exemplos de desdobramentos de quem? De Saraten. Que acabaram também, de uma forma ou de outra, seguindo a linha dela. E em especial, essa última, ó, a Opus Grausku, está presente na Terra há mais de 2,4 bilhões de anos. Naqueles períodos que eles falam para vocês, muito anteriores ao momento atual. Veja, o dilúvio que para nós é antigo foi há 9.000 anos. Imagina isso aqui. Ela está em raças insectoides e em raças reptilianas, com ramificações desde arcones que nós estudamos. E aí eu trago uma nova imagem de um insectoide, só para lembrar que os insectoides nem sempre são ruins. Muitos desses seres podem estar aqui no planeta hoje, trabalhando em prol do crescimento dele próprio e de todos nós. No meio disso tudo, houve uma proposta de Anhotak. Anhotak apresentou ao Conselho de Avona uma proposta de parceria com o Mitran-El. Você veja, ele é egresso de Anhotakten
e ele apresenta uma proposta de parceria com Mitchell-El. A fim de quê? A fim de entender o comportamento das mônadas em polaridades acentuadas e em diferentes etapas do fluxo temporal. E a Terra foi um dos lugares que receberam almas e fractais dessa proposta. A proposta foi aceita, então aquela codificação mista que eu vinha falando e eu citava só Lúcifer, você vê que as codificações mistas são muitas. Eu vou apresentar algumas para vocês. Na Terra hoje também há muitos egressos dessa proposta. Tanto que eu coloco aqui, ó, olha a imagem. Muitos desses serizinhos aqui, ó, vivem entre nós. Tá aqui um ser híbrido, uma variação, é um ser biológico, tá? Mas é misturado. Fica até difícil definir que mistura é essa. Em primeira mão, você olharia para cá e pensaria num humanoide. Não dá para falar em reptiliano, talvez desse pela estrutura do crânio, insectoide, aviário, difícil. É um humanoide. Você vê que o rostinho parece com a gente. É mania mesmo que a gente tem de achar que só a gente que é bonito, e nem é, né? E que os outros são necessariamente feios, tá? Então, essa proposta que a Anhotak fez para trabalhar com o Mitchell-El era a fim de entender o comportamento das mônadas em polaridades acentuadas e em diferentes etapas do fluxo temporal. E a Terra foi um dos lugares que receberam almas e fractais dessa proposta, eu já tinha falado sobre isso. Vale relembrar que nunca houve guerra, eu sempre procuro ressaltar isso, para tentar quebrar aquela ideia do Cristo e anticristo, que muitas fontes ainda trabalham, de maneira a chamar atenção para o lado ruim. Nunca houve uma guerra aqui, ó, que envolvesse Mitchell-El e Anhotak. Jamais. Como não houve guerra que envolvesse Anhotak e Micá. Depois eu vou aos números, tá? Tá aqui embaixo, ó. OBS 1 em todos eles. Por que isso não aconteceu? Porque eles todos sabiam das responsabilidades e utilizavam sabedoria na evolução. Só que qual era a diferença? Isso é fundamental de você entender. Que é o que faz a gente confundir muita coisa. Na evolução, sob os parâmetros deles. Por isso que eu sempre insisto com vocês que o parâmetro de Anhotak era diferente, não era mal, não era ruim, não era sombrio, era diferente. Todos eles tiveram dificuldades, já que parte dos filhos deles, e aí parte dos filhos de todos, não foi só de Anhotak, alcançaram o poder e utilizaram-no, o poder, segundo uma ótica exclusivamente particular, fora do contexto inicial. E isso gerou problemas. Isso a gente viu aqui na Terra, e em nome, inclusive, de todos aqueles seres que eu acabei de falar com vocês antes, seres esses que se apresentaram como deuses e que nunca foram deuses. Comportamento extremo. Então, a gente falou do comportamento deles. Vamos ver um pouquinho esse comportamento extremo. Ó. Ele era caracterizado, e alguns ainda é, por fanatismo e conveniência pessoal. E esse fanatismo e essa conveniência pessoal geraram impérios de poder que eram opostos às ideias originais de Mitchell-El e de Anhotak, e que produziram disputas e guerras, não entre eles, mas disputas e guerras em níveis abaixo, que nós vimos a Grande Guerra de Orion, a Grande Guerra de Pégaso e etc. Em áreas por onde os projetos se expandiram e onde as raças mais agressivas e resistentes, nós vimos isso no nível 0, lembra? Foram as protagonistas. Esses impérios estelares intensificaram a dualidade entre bem e mal, que eu venho falando, que replicou, isso tudo replicou em quê? Memórias interestelares de muitas raças, inclusive a nossa, a ideia de que répteis e insetos são do mal. Não é assim que muita gente pensa? Eu não falo sobre isso há muito tempo. Por isso que todo mundo quer matar os bichos. Porque os animais em 3D, para eles, são uma simbolização, uma representação dessas memórias que eles têm de conflitos com insectoides, de conflitos com aviários, de conflitos com reptilianos. E muitas dessas raças e impérios empregaram o nome de Anhotak de maneira errada, de maneira equivocada, para se intitularem senhores do universo.
e escravizar os mais frágeis. Agora você começa a juntar as peças todas, né? Assim, a codificação de Enotaki nos registros de Nébadon, o nosso universo local, e outros universos locais, ela é bem confusa. E há 43 impérios estelares, do primeiro ao nono superuniverso, tô indo além, ó, que empregam esse código. E aí, para você ver até onde um filho paradisíaco consegue ir com seus projetos. Como eu falei dos insectoides, reptilianos, mais uma imagem. Eu não consigo ver feiura nenhuma aqui, tá, gente? Como eu não via no anterior. Nem sempre são ruins. Vamos quebrar esses dogmas. Quando a gente dorme, muitas vezes, esse é o nosso destino. Olha que bonitinho. Aqui tem um humano, ó. Vou ter até uma seta aqui e uma aqui, ó. Humano. Junto de outros seres, que você pode achar que é meio IA, que é meio robótico, ou que é tudo, na verdade, aluno desse instrutor maravilhoso que explica alguma coisa da anatomia estelar e muitos outros detalhes que aqui estão, e que alguns a gente conversou e outros ainda não. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum. Hareum. Hareum Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Muito feliz hoje, porque eu consegui realizar no início com vocês, não sei se vocês perceberam, uma meditação, uma respiração, uma condução energética um pouco diferente, com a presença de muitos seres que aqui vieram. Eu alonguei bastante a primeira parte, nem sempre eu faço isso. Não é uma questão de eu querer, é uma questão de eu perceber ou sentir um momento, uma energia, uma necessidade, talvez até de todos nós, não é só minha nem deles. De repente, as pessoas que estão envolvidas aqui, que vão receber essa aula, esse encontro, estão precisando fazer esse tipo de contato. Então, as variáveis são muitas. E hoje eu fiquei bem feliz porque senti uma energia muito legal, muito fora da curva. E assim espero que vocês também tenham sentido. Abraço, fraterno e amigo. Beijo no coração. Deixem perguntas nos comentários. Feliz demais por ver as pessoas chegando para o clube de membros. Aquelas que já estão aqui conosco há tanto tempo, chegando e se felicitando e se dizendo honradas de aqui estarem. Eu não gosto de citar nomes, porque eu cito um, posso não citar o outro, mas as pessoas estão sabendo de quem eu estou falando. E vocês estão cada vez mais participativos. Permaneçam assim. Até o nosso próximo encontro.